Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Experimentem os cafés especiais, os cafés arábicas, das muitas regiões brasileiras que produzem café de qualidade, né? Sul de Minas, regiões de São Paulo, do Paraná e da Bahia. Na Bahia, pesquise a região da Chapada Diamantina. Vale a pena conhecer, não só pelos seus recursos naturais, né, por ser uma região realmente belíssima do ponto de vista de meio ambiente, né, cachoeiras, rios, montanhas. Vale a pena procurar no Google informações sobre a Chapada Diamantina. E lá numa cidade chamada Piatã se produzem hoje um dos principais cafés do país. Né? Então tem diversas pequenas famílias de agricultores familiares produzindo os cafés de excelência que rivalizam com os melhores cafés do mundo, como por exemplo os da Colômbia. Portanto, experimente essa viagem sensorial de aromas e sabores dos cafés especiais. No programa de ontem do Café com Ações, eu destaquei a importância que o ministro Paulo Guedes deu para a realização de vacinação em massa, porque ele entende que isso é fundamental para a recuperação da economia ou nós poderemos viver uma crise sem precedentes no Brasil, terra arrasada, né? Então é preciso que as autoridades estejam de olho, né? Prefeitos, governadores, governo federal, Supremo Tribunal Federal, é hora de uma grande orquestração para sair dessa enrascada que o país está com essa pandemia, porque nós já estamos até sendo taxados pelos outros países como ameaças mundiais, como uma ameaça mundial. E aí o empresariado também tem um papel importante. E a Luísa Helena Trajano, que preside o conselho da Magazine Luiza, né? Ela criou um movimento, o grupo Unidos pela Vacina, que está se propondo a criar condições para ajudar os governos. Né? Reconhecida pela intensidade com que executa suas tarefas e projetos, Luísa Helena Trajano, maior acionista e presidente do Conselho da Magalu, entendeu logo que a vacinação é a única solução para dar início a um processo de recuperação da economia do Brasil. Temos que trabalhar muito forte para isso, disse ela numa reunião virtual com dezenas de empresários no dia 1º de fevereiro. Ela convidou líderes de 73 empresas, como gigantes como Avon, Boticário, Renner, a própria Magalu, e depois ela mobilizou um outro grupo que ela também faz parte, que é o Mulheres do Brasil, que reúne 75 mil mulheres em torno de questões aí relacionadas a defesa das mulheres, os direitos das mulheres, a questão de trabalhar contra a violência, né? Ela tem uma atividade muito forte, a Luísa Helena, nessas questões de conotação social. Né? Então, ela está envolvida com esse movimento e ela depois chegou a procurar o ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, esteve com presidentes de grandes empresas nacionais, como o presidente da Gol, o presidente da Suzano, e ela tem feito esse movimento do Unidos pela Vacina com o desafio de tentar mobilizar os empresários para que eles possam ajudar dentro das suas possibilidades, com logística, infraestrutura, dinheiro, né, para que as vacinas possam ser viabilizadas, que esses nós com relação à vacinação possam ser desatados e a gente possa ter a população brasileira vacinada até o mês de setembro. Esse é o desafio, vacinar o Brasil, todo o Brasil, até setembro. Temos que acelerar, porque cada dia perdido são mais vidas que se vão e mais danos são causados à economia brasileira. Então é realmente necessário uma resposta urgente em relação ao que está acontecendo. E aí, quando a gente pega dados, por exemplo, do outro lado do mundo, né, o que é que diz Israel, que é um país com quem nós temos boas relações? 53% da população já foi vacinada em Israel. Ela está prestes a voltar o que eles chamam de vida normal, disse o primeiro-ministro israelense. Eles anunciaram esse final de semana que o país é um dos que mais vacinaram no mundo, com 53% da população, receberam pelo menos uma dose da vacina da Pfizer, que é a que eles estão utilizando, e que eles estão planejando agora a abertura gradual
das empresas, escolas, o principal aeroporto do país. Vão ter, obviamente, limites de capacidade, mas eles começam a retomar o ritmo de normalidade. No domingo que passou, por exemplo, os restaurantes de Israel reabriram. Se houver alguma alta de contágios, novas restrições serão impostas. Restaurantes estão voltando à vida, disse Benjamin Netanyahu, depois que ele e o prefeito de Jerusalém, Moshe Leon, comeram doces do lado de fora de um café em um parque da cidade. Ainda temos que nos vigiar, temos que usar máscaras, manter distâncias que as pessoas exigem, as distâncias sociais, mas estamos saindo, disse ele. Alguns locais de lazer têm acesso limitado a clientes que podem provar a imunidade ao coronavírus, que é o que eles chamam de passe verde, que já foi instituído. Com isso, as autoridades esperam convencer os israelenses a se vacinar. Nakmar Ash, coordenador nacional da resposta à pandemia, expressou preocupação com o fato de muitas pessoas ainda não obedecerem às regras que estão em vigor. Israel saiu de um terceiro lockdown no mês passado. O governo de Benjamin Netanyahu prometeu que não haverá um quarto. O país terá eleições no fim do mês. Então, temos aí já algumas informações muito positivas vindas de Israel, um país que resolveu adotar a vacinação em massa. E uma outra informação também positiva nessa área vem de Portugal, que ficou à beira do colapso na área de saúde. Ele implantou diversas medidas restritivas e as melhoras nos números de Covid começam a aparecer. Portugal começou o ano de 2021 com o sistema de saúde perto do caos, do colapso total. Apresentava uma das piores tendências de alta de infecções e morte por Covid no mundo. Então decretou um lockdown duríssimo que está revertendo a situação. A taxa de incidência de Covid atualmente é uma das 5 menores da Europa. De acordo com as informações divulgadas na quinta-feira passada pelo Centro de Controle de Doenças, há uma mudança já significativa. Os dados de ocupação hospitalar mostram que o país atingiu a menor taxa de internação por Covid em 4 meses. Trata-se de uma mudança em relação ao cenário do começo do ano. A situação começou a se alterar em 15 de janeiro, quando ordenou-se o lockdown. Poucos dias depois, Portugal começou a reagir e os números começaram a se igualar aos de outubro. O número de mortes diárias em dezembro não passava de 100. Porém, em janeiro, muita gente passou a morrer de Covid. No dia 15 desse mês de janeiro, no dia 15 do primeiro mês deste ano, foram 159 mortes e os números continuaram a piorar. No dia 31, chegou-se à marca de 303 óbitos. As autoridades de saúde do país afirmam que parte da piora ocorreu em janeiro se deve à variante do coronavírus detectada no Reino Unido. Outro vilão foi o relaxamento das regras de prevenção à Covid, que ocorreu principalmente com as festas de fim de ano, Natal e Réveillon. Não podemos cometer esses erros novamente. No fim de fevereiro, o número diário voltou a ficar abaixo de 100. Nessa semana, chegou a cerca de 50. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, pediu aos portugueses que continuem cumprindo as restrições para o lockdown, para que ele possa o lockdown possa acabar gradualmente. A ideia de que uma tragédia não se repete é falsa. Pode acontecer de novo se as pessoas repetirem os mesmos comportamentos. A expectativa é que os planos para tornar o lockdown menos rígidos sejam revistos a partir de 11 de março, portanto essa semana. Há mais gente que foi vacinada do que o número de infectados e isso deve fazer com que possamos olhar o futuro com esperanças renovadas, disse a ministra da Saúde, Marta Temido. A população de Portugal é cerca de 10 milhões de pessoas. Até a última atualização, 656 mil pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacinação lá no país. Então, outra notícia também positiva com relação aos efeitos da vacinação e a possibilidade de nós termos uma reversão da dramática situação de pandemia a partir da vacina, né? Então é isso, quer dizer, a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo e procurar tomar as medidas necessárias para resolver esses problemas, né? E aqui, por fim, para a gente encerrar esse vídeo, eu queria comentar uma notícia que chamou a atenção no estado de São Paulo,
quarta maior hidrelétrica do país, a Santo Antônio Energia, vê risco de paralisação total. A hidrelétrica de Santo Antônio, a quarta maior usina do país, com capacidade de atender até 45 milhões de pessoas, corre o risco de ficar 100% desligada por até 57 dias, ainda nesse primeiro semestre do ano. A paralisação nas águas do Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia, causaria um rombo bilionário nas contas de luz e levaria ao acionamento de usinas térmicas para recompor a carga. A situação foi alertada ao governo pela própria concessionária Santo Antônio Energia, dona da usina. O Estadão teve acesso a um documento de caráter confidencial que a empresa levou ao Ministério de Minas e Energia durante uma reunião ocorrida no fim de janeiro. O objetivo era discutir as regras de operação impostas à hidrelétrica e o volume de águas que a Santo Antônio deve armazenar em seu reservatório. No documento, a concessionária afirma basicamente que o volume de água determinado para passar por suas turbinas entre fevereiro e junho pode resultar no desligamento de todas as suas 50 máquinas, por causa da redução de queda d'água. O projeto da Santo Antônio prevê uma queda mínima de 9 metros de altura entre a crista da água na parte de cima da barragem e a margem que fica na parte de baixo da usina, para que as turbinas funcionem. Abaixo desse número pode haver comprometimento mecânico de toda a hidrelétrica. A usina tem solicitado ao IBAMA, ao Instituto Chico Mendes, que seja autorizada a ampliar o volume de água em seu reservatório, de forma a montar uma diferença superior a 9 metros. Ocorre que isso ampliaria o nível do Rio Madeira, acima da barragem, inundando uma área de 536 hectares de uma unidade de conservação, que é o Parque Nacional do Mapinguari. Ao listar os riscos, a concessionária chega a detalhar o prazo de 57 dias sem geração, dos quais 27 seriam de paralisação total. A Santo Antônio alerta ainda a interrupção do sistema de transposição de peixes, uma escada artificial onde algumas espécies simulam a piracema. Das 50 turbinas, 6 são usadas para alimentar a energia de Rondônia e Acre, e a usina é especialmente importante para o atendimento desses estados. A redução poderá afetar o suprimento energético da região, afirmou a concessionária. A reportagem apurou que a Santo Antônio tem mantido diálogo com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente. Enfim, notícias aí sobre esse cenário da Santo Antônio Energia e que pode repercutir aí na conta de luz, né? Pode repercutir no suprimento de energia elétrica e, a depender do tamanho do prejuízo, pode inclusive encarecer a conta de luz dos brasileiros. Será mais uma alta que poderá acontecer se esse imbróglio aí não for resolvido, né? Vamos aguardar e estar de olho, porque são informações que aparentemente são tão distantes, né? Mas que mexem com a vida de cada um de nós. Elas estão distantes, mas ao mesmo tempo estão próximas. A usina de Santo Antônio, eu tive a oportunidade de fazer consultoria para Santo Antônio Energia durante uma época lá em Rondônia, 2015 a final de 2016, início de 2017, para a implantação de alguns projetos de sustentabilidade lá. E é um projeto grandioso, né? Uma hidrelétrica assim, realmente de muito porte. O Rio Madeira é um negócio fenomenal. Depois vale a pena vocês pesquisarem, porque é uma obra realmente de grande magnitude e que a gente vê o quanto já foi aportado de recurso lá para colocar o projeto de pé e, ao mesmo tempo, o grau de complexidade que é manter aquilo funcionando diante de todas essas questões climáticas, ambientais, de amarrações que são feitas do ponto de vista de compromissos assumidos na geração de energia, né? Então, realmente é uma obra de alta complexidade, um empreendimento de alta complexidade. Bom, esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.